Mas afinal, o que é a sabedoria de Deus? Antes de nós entendermos o que é a sabedoria de Deus, é importante nós sabermos o que não é a sabedoria de Deus. E em Tiago capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tem uma versão que diz: a sabedoria de Deus não é terrena, humana e demoníaca. E quais as características de uma sabedoria terrena, humana e demoníaca? O versículo 14 vai exatamente nos dizer isso. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Em outra versão, diz que o que não é sabedoria de Deus, e sim terrena, humana e demoníaca, é a inveja, a amargura, a ambição egoísta e a mentira. E aí eu quero que nós venhamos falar sobre cada um desses pontos. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a inveja é a vingança dos derrotados. É isso mesmo que você ouviu. A inveja é a vingança dos derrotados. E nós precisamos entender algo, que todo invejoso, toda pessoa invejosa é alguém que não deu certo na vida. E porque não conseguiu dar certo em algo que tentou, em seus projetos, nos seus planos, naquilo que almejava para si mesmo, essa pessoa, ela não consegue se alegrar com a vitória do outro. Ela não consegue celebrar a conquista do outro. Ela não entende o que a palavra de Deus diz quando chorai com os que choram e alegrai-vos com os que estão alegres. Então, a pessoa invejosa, ela não consegue celebrar aquilo que o outro tem. E por causa disso, ela fica o tempo todo tentando derrotar a pessoa com a perversidade dos seus lábios. Provérbios 24, 7 diz: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha isso. Em Jó, capítulo 5, versículo 2, parte B, diz: a inveja destrói o tolo. E sabe por que a inveja destrói o tolo? Porque o tolo é uma pessoa invejosa. É uma pessoa... Ser invejoso, na verdade, é tolice. Melhor dizendo aqui para você. Ser invejoso é tolice. Por que é tolice? Porque um invejoso, ele deixa de ser protagonista da sua própria vida e passa a ser telespectador da vida do outro. Ou como dizem por aí, ele se torna um hater da vida do outro. Fica olhando ali a vida do outro para estar perseguindo, para estar falando mal, para estar caluniando, difamando, sabe? Fazendo com que tentando destruir a outra pessoa. Por quê? Só porque ele não conseguiu dar certo. Então, a inveja é um sentimento demoníaco, é um sentimento diabólico e nós precisamos guardar o nosso coração da inveja. A outra coisa que caracteriza, que não é a sabedoria de Deus e que sim é algo terreno, humano e demoníaco, é a amargura. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz que se vivermos uma vida amargurada, perderemos a revelação da graça de Deus. Olha isso. Olha como isso é importante. Se nós vivermos uma vida amargurada, nós iremos perder a revelação da graça de Deus. A palavra de Deus diz que não haja em vós nenhuma raiz de amargura, para que brotando vos perturbe. Então nós precisamos levar tudo isso muito a sério, porque vivermos amargurados, vivermos ressentidos, sabe? Isso causa mal na gente, mal em quem está à nossa volta. Por isso, Hebreus 12 vai nos dizer, versículo 15, eu vou ler aqui para vocês: cuidem uns dos outros para garantir que ninguém perca a revelação da graça de Deus. E certifiquem-se de que ninguém viva com uma raiz de amargura brotando dentro de si, porque isso causará problemas e envenenará os corações de muitos. A amargura envenena o nosso coração. Viver amargurado é vivermos com o nosso coração envenenado. Então presta atenção nisso.
Se você é uma pessoa que você fica amargurada, ressentida, com peso no seu coração, com raiva de tudo e de todos, você está se envenenando. E esse envenenamento vai fazer com que você comece a disseminar maldade por onde você passar. Então, às vezes, a gente não percebe e a gente precisa entender que esses sentimentos, eles não provêm de Deus. Eles são terrenos, humanos, demoníacos. Está escrito na palavra. Não sou eu que estou dizendo. Efésios 4, 31 e 32 diz: deixem de lado palavras amargas, brigas, birras, confusões, vinganças, profanações e insultos. Em vez disso, sejam gentis, sejam afetuosos uns com os outros, pois Deus graciosamente perdoou cada um de vocês. Então, vocês devem graciosamente perdoar uns aos outros nas profundezas do amor de Cristo. Deixem de lado a amargura, deixe de lado as brigas, deixe de lado a vingança, as profanações, os insultos. Gente que vive brigando, gente que vive falando mal do outro, gente que vive, sabe, toda hora buscando uma confusão, toda hora armando barraco. Gente, nós não podemos ser assim, porque o que é que está dizendo a palavra de Deus aqui em Efésios 4, 31, 32? Que Deus graciosamente, não é porque a gente merecia, mas pela sua graça nos perdoou. Então, aquilo que de graça recebemos e pela graça também devemos dar. Devemos graciosamente perdoar uns aos outros. Onde? Nas profundezas do amor de Cristo. Atitudes, de amargura, atitudes de inveja, elas são atitudes tolas. E atitudes tolas, elas nos contaminam. E não apenas nos contaminam, elas contaminam as pessoas que estão à nossa volta. Provérbios 17, 25, parte B, vai dizer: o filho tolo é motivo de amargura para a mãe. Ou seja, o filho imprudente, o filho insensato, o filho irresponsável, o filho que preguiçoso, o filho que passa o dia todinho dentro de casa sem fazer nada, esperando a mãe botar até sua comida no prato, é motivo de amargura para a mãe. É motivo de amargura. O filho que é briguento, que só vive arranjando confusão, que não tem responsabilidade, que não assume a responsabilidade da sua vida, é motivo de amargura para a sua mãe. Então precisamos entender que as nossas atitudes sem sabedoria, com falta de sabedoria, elas são atitudes tolas e elas geram amargura em nós e em quem está à nossa volta.